Então vamos lá. Angela Davis e o sentido da liberdade. Logo aqui na orelha do livro já temos o seguinte. Em Os Sentidos da Liberdade, Angela Davis expõe diversas formas de discriminação: racismo, classismo, sexismo, homofobia, transfobia, xenofobia, perpassando o encarceramento daqueles que temos chamados de deserdados da sorte. Nos 12 capítulos compostos de palestras proferidas entre 1994 e 2009, Davis nos mostra que hoje o encarceramento substitui a escravidão em termos de privação de liberdade e, mais ainda, na forma como desumaniza os escolhidos inimigos da nação. Davis é certeira em mostrar o racismo como um dos pilares do sistema capitalista, pois, à medida que este avança, aquele se metamorfoseia não apenas para mascarar sua presença, mas, sobretudo, para se fortalecer e agir de maneira eficaz sobre suas vítimas. O racismo se atualiza o tempo todo para garantir sua persistência. A autora ressalta, ainda, o caráter de atuação simultâneo e potente da interseccionalidade, ferramenta que torna mais complexa as relações de dominação nos países que sofreram o processo colonial, ao mesmo tempo que enfatiza a condição transnacional do racismo, afirmando que, guardadas as devidas proporções, o que acontece nos Estados Unidos ocorre em todas as sociedades geradas sob a égide desse tipo de preconceito. E no Brasil isso não é diferente. É pelo caminho da interseccionalidade que as esquerdas brasileiras devem atualizar sua luta contra a ordem capitalista. Caso contrário, falarão sozinhas, sob pena de não mais alcançarem com seus discursos os grupos que se movem em torno das lutas étnico-raciais, de gênero e de classe. Quando acrescenta o étnico, refiro-me aos povos originários. Ao ler este livro, veio-me à memória um provérbio que sempre ouvi quando morria uma criança. É importante ressaltar que nasci e cresci entre negros, na década de 1950, um tempo de mortalidade infantil bastante alta no Brasil. Para consolar a mãe pela perda do rebento, costumava-se dizer: antes chorar a morte que chorar a sorte. A tradução desse terrível dito popular é: os deserdados da sorte são sempre os mais atingidos em uma sociedade que hierarquiza as humanas e os humanos. Zélia Amador de Deus. Então essa aqui é a orelha, escrita por Zélia Amador de Deus, para apresentar a gente um pouquinho do conteúdo do livro. E eu ressalto que aqui no canal, na outra playlist da gente chamada Palestras e Reflexões Pedagógicas, lançamos recentemente um workshop onde 2 professores estão discutindo essas questões atuais da esquerda, da militância e transversalizando sobre a luta antirracista e uma perspectiva decolonial, de pensarmos as nossas práticas pedagógicas e as nossas práticas enquanto organização social. Então vocês podem dar uma olhadinha. Em determinado momento, os palestrantes estão falando sobre quais os novos caminhos que a esquerda pode se organizar para os enfrentamentos necessários diante do contexto geopolítico da atualidade. E logo de cara aqui no livro, a Zélia de Deus, ela está chamando a atenção da gente para um fator que Angela Davis chama a atenção, e eu acho bastante interessante, que é o caminho da interseccionalidade. Tá? A autora vai destrinchar isso ao longo do livro, mas aqui, respondendo, né, ao pouco as reflexões que foram levantadas nessa palestra, que vocês podem achar lá nessa playlist que a gente publicou, Palestras e Reflexões Pedagógicas, vocês vão ver lá que em algum momento, estão procurando caminhos para ressignificar um trabalho de base da esquerda frente aos desafios da atualidade. Apontamos lá naquele momento a importância do trabalho artístico, do movimento artístico e cultural para se pensar
a construção de uma esquerda crítica, cada vez mais crítica, diante das necessidades que temos, e já chama atenção para isso que Angela Davis está chamando a atenção da gente, que é o caminho da interseccionalidade, que nós vamos ver aqui com mais detalhes, tá certo? Um pouquinho mais sobre Angela Davis, né, que dispensa a apresentação, mas também está trazendo isso aqui no livro, na orelha do livro. Angela Davis é filósofa, professora emérita do Departamento de Estudos Feministas da Universidade da Califórnia e figura simbólica da luta pelos direitos civis. Integrou o Partido Comunista dos Estados Unidos, tendo sido candidata a vice-presidente da República em 1980 e 1984. Próxima ao grupo Panteras Negras, foi presa na década de 1970 e ficou mundialmente conhecida pela mobilização da campanha Libertem Angela Davis. Autora de vários livros, sua obra é marcada por um pensamento que visa romper com as assimetrias sociais. Dela, a Boitempo publicou Mulheres, Raça e Classe, em 2016, Mulheres, Cultura e Política, em 2017, A Liberdade é uma Luta Constante, em 2018, e uma autobiografia, em 2019. Então vamos lá, vocês estão vendo aí na tela, Angela Davis, O Sentido da Liberdade e Outros Diálogos Difíceis. Tradução de Essi Regina Candiani. E temos na apresentação, foi feita por Robin Kelley, que diz o seguinte: qual é o sentido da liberdade? Toda a vida, a obra e o ativismo de Angela Davis têm sido dedicados a analisar essa pergunta fundamental e a abolir todas as formas de subjugação que têm recusado a liberdade às pessoas oprimidas. Ela se opõe à tradição liberal da filosofia política, tradição essa derivada de Hobbes e outros que compreendem a liberdade como o direito do indivíduo de fazer o que ele quiser, sem restrições nem impedimentos, desde que seja permitido pelo Estado. Essa permissão ou essa liberdade negativa supervalorizam o direito de deter a posse de uma propriedade, acumular riqueza, defender a propriedade com armas, deslocar-se, expressar-se e participar da política. A concepção de liberdade de Davis é muito mais extensa e radical. A liberdade coletiva, a liberdade de ganhar o sustento e viver uma vida saudável e plenamente realizada. A liberdade de não sofrer violência, a liberdade sexual, a justiça social, a abolição de todas as formas de cativeiro e encarceramento, a liberdade de não sofrer exploração, a liberdade de movimento, a liberdade como movimento, como um esforço coletivo pela verdadeira democracia. Para Davis, a liberdade não é algo concedido pelo Estado na forma de lei, decreto ou norma. A liberdade é batalhada, é duramente disputada e transformadora. É um processo participativo que exige novas formas de pensar e de ser. Assim, é bastante apropriado que ela faça parte de um grupo de 8 intelectuais de renome que levam a sério a proposição de Karl Marx, de 1845. Os filósofos apenas interpretaram o mundo de diferentes maneiras. O que importa é transformá-lo. Isso está em Karl Marx e Friedrich Engels, A Ideologia Alemã. Bom, pessoal, logo aqui no início, nessa apresentação de Robin Kelley, eu já vejo muita ressonância em vários contextos que nós aqui no Brasil estamos passando atualmente, né? Sobretudo de 2018 para cá, onde pensamentos antagônicos, movimentos antagônicos têm disputado essa legitimidade do conceito de liberdade. E é logo isso que o apresentador está chamando a atenção da gente aqui, entre dois tipos de liberdade. Não aquela concebida por Hobbes, que é direito do indivíduo fazer o que ele quiser, contanto que seja regulado pelo Estado, regido pelas leis, mas uma ideia de liberdade onde ela traz diversos tipos de forma de se viver nessa sociedade, no sentido na direção de construção e fortalecimento de uma democracia. Trazendo para o nosso contexto atual,
essas discussões de o que é liberdade, até onde o Estado está cerceando direitos que eu deveria ter de, por exemplo, chegar na rede social e atacar quem eu queira, e tudo colocar no grande guarda-chuva da liberdade de expressão. E um sentido de liberdade que fortalece processos democráticos e entende a democracia como algo em constante desenvolvimento, ou por que não dizer, em constante progresso. Continua o apresentador. Angela Davis nasceu e foi criada no apartheid de Birmingham, Alabama, em condições de extrema e ostensiva ausência de liberdade. Ela cresceu nos anos 1940 e 1950, quando as casas da classe média negra estavam sendo bombardeadas regularmente por supremacistas brancos, com as bênçãos e o encorajamento do chefe de polícia Eugene Bowles Connor. E quando a oposição negra ao racismo acabou por conduzir a cidade a um estado de inação. Criada por pais cujos melhores amigos eram membros do Partido Comunista, ela cresceu em meio a uma comunidade em luta. Quando se matriculou na nova-iorquina Elizabeth Early High School, apelidada Little Red Schoolhouse por sua filosofia de tendência esquerdista, em 1959, ela já havia contemplado o sentido da liberdade e compreendido que não se tratava de uma questão de mero exercício acadêmico. A busca pela liberdade a aproximou do filósofo radical Herbert Marcuse, de quem foi aluna na Universidade Brandeis. Também a aproximou dos escritos de Baudelaire, Rimbaud e Jean-Paul Sartre, da França, onde ela estudou. Durante sua permanência em Paris, Davis desenvolveu uma perspectiva ainda mais global na busca pela liberdade, ao testemunhar o racismo francês contra as populações norte-africanas e a luta argelina pela libertação. Lamentavelmente, foi na França que ela soube do atentado à bomba na Igreja Batista da Rua 16, em Birmingham, e do assassinato de suas conhecidas de infância, Denise McNair, Adair May Collins, Carole Robertson e Cynthia Wesley. A morte delas levou-a a abraçar uma vida de luta. Ela soube naquele momento que, ao contrário do que Sartre afirmava, não há liberdade na morte. A liberdade é o direito de viver, a necessidade de lutar. Então, mais uma vez, o apresentador traz o entendimento desse conceito de liberdade na cabeça de Angela Davis a partir da própria vivência, tá? A partir da aspereza que é uma mulher negra vivendo em uma comunidade, em um estado, ou até mesmo sobre lógicas, filosofias, pensamentos de cunho racistas e colonialista, né? É um lugar, inclusive, que eu que estou aqui falando, estou muito longe de saber, porque primeiro eu pertenço a um grupo que, em uma sociedade patriarcal, termina dando privilégios, que são os homens, e um grupo onde a sociedade racista, de base colonialista, enxerga como socialmente branco, apesar de eu não ser. Então, estou muito longe de entender o que é que essa trajetória de Angela Davis está se referindo, mas eu posso já, à luz da pedagogia, começar a chamar a atenção da gente para que a nossa história de vida, a nossa trajetória seja um elemento de importância para a nossa prática pedagógica, no caso daqueles que estão imersos no trabalho pedagógico, ou até mesmo aqueles que estão aí nos grupos políticos, nas agremiações, que estão nos coletivos, que estão em movimentos culturais, onde às vezes a gente nem tem uma certa noção, por conta mesmo da lógica colonialista, de que a nossa trajetória é o grande manancial para que a gente possa beber, uma grande fonte para a gente tomar como referência e entender a nossa própria realidade. É claro que isso não nos faz abrir mão dos pensadores, do que falaram cada um desses filósofos, porque, inclusive, até para criticar eles,
e começar a fazer uma separação do que é que serve para minha construção, o que é que não serve, o que é que não é legal, é preciso conhecer, como a própria Angela Davis fez ao lidar com o pensamento de filósofos europeus como Sartre. Continua o apresentador.